choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem crê, diz amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Pai, apresentando, Pai, o teu servo, o Senhor, que vai trazer e ministrar a tua palavra, Senhor. Guia as palavras dele, Pai, que não sejam palavras vazias, mas seja cheio do teu Espírito Santo, meu Pai. Usa ele, meu Pai, como teu servo, Senhor. Enche ele, Pai, como teu vaso, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, tome tuas mãos como teu instrumento, Senhor. Guia, Pai, ele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oi. Vamos, por gentileza, abra sua Bíblia aí. Hoje tem, viu, Davi? Tá saudade. Amém? Abra sua Bíblia aí, irmão. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. São 8 horas. Hoje tem tempo para pregar, tem tempo para orar e para cantar também, né? Já louvamos. Hino da harpa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, até o 6. Diz assim, ó: você presta atenção na leitura. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Toá e o filho de Zufi, um eufrateu. E ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana oferta chegava, ele e dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Último versículo. E a sua adversária também a provocava severamente para afigi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Amém? Pode sentar. Vamos louvar o Senhor, irmão. 413 da harpa cristã.
Louvar ao Senhor. 413. Oh, Jesus, perdão, irmãos. Vamos louvar, irmão. Só me desculpe aí pelo erro de cálculo. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, glória. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor, elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz
pra salvar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em ti. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Deu ali na sala de palmas. Ó, irmãos, para vocês verem o que é espiritualidade. E se a gente não tiver o entendimento, a gente acaba dando espaço para o adversário, né? Hoje está aqui a irmã Elizabeth, está aqui nos visitando. A gente vai orar por ela. Como foi hoje pela manhã, irmão, o Senhor falou dela para mim. E desde manhã, irmãos, eu estou concentrado no culto de hoje. E eu coloquei meus pés aqui. Eu tenho sentido o inimigo querendo atrapalhar. Entendeu? Para você ver. Domingo a igreja estava em peso, né? O nosso rebanho. Quem ia pregar hoje era o Samuel. Samuel está enfermo. E eu tive que improvisar aqui uma pregação em cima da hora. Mas para mim isso é normal. Então, irmãos, eu digo assim, irmão. Pode ficar tranquilo, irmão. Quando o inimigo se levanta para querer atrapalhar, quando você vê assim, pô, tá dando tudo errado, meu. Ó, né, eu conversando com o Samuel, irmão, me deu uma dor de cabeça aqui na nuca. E se eu for dar importância, irmão, a gente para o culto. Mas eu sei, irmão, que tudo isso é obra do inimigo. Pra quê, irmão? Pra implorar. A irmã vem buscar a bênção. E tem que sair daqui com a bênção. Não somente ela, mas cada um dos irmãos que estão aqui, irmão. Hoje nós vamos orar. Vamos orar, passei o dia estudando sobre as coisas espirituais. Hoje eu conheci uma pastora pelas redes sociais. Não assim, conhecer de assistir, entendeu? O nome dela é Pastora Daniele, muito boa na área de libertação. E ela falava muito sobre portal, essas coisas que a gente já conhece. E isso me chamou muita atenção, irmãos. Então, irmão, pode ficar tranquilo, irmão. Quando o inimigo se levanta assim, irmão, e você vê assim, muita dificuldade para você não ir, nem que você chegue aqui aleijado, mas para você, aí é para você ir. Tá entendendo, irmão? Porque é sinal que Deus vai te dar vitória. Entendeu? Então, irmão, deixa eu dar aqui os avisos. Hoje é o nosso culto de libertação. Terça-feira nós estamos na campanha, mas também é junto com o culto de doutrina. Nós vamos para o segundo dia do Limpa Caminho, né? Essa campanha que Deus colocou no meu coração nas quinta-feira é uma campanha Limpa Caminho, irmãos. A gente faz oração. As pessoas que estão buscando caminho, que tem coisa ruim no teu caminho, a gente vai orar. Se tiver gente precisando realmente, né, irmão? E no primeiro dia foi uma bênção, irmão. Deus falou poderosamente. Só para você ter uma ideia, irmão, só de gente de assistir esse culto de quinta-feira já atingiu quase 300 pessoas, irmão, no YouTube. Mensagem muito boa e rica. E eu acredito que o segundo dia vai ser uma bênção. Então, irmão, domingo, quinta-feira, nós vamos estar no segundo dia da campanha, que é o culto de doutrina. Vai ser uma bênção, não falte, né? Não falte, não falte, não falte, né? Procure chegar cedo. Os irmãos têm chegado muito tarde. E domingo é o culto da restauração.
e vai dirigir a irmã Yara, né? Irmã Yara que está se preparando para casar. Vai ter, além da nossa festa da igreja, né? Vai ter essa festaça aí. E tudo indica, irmão, que quem vai estar pregando aqui é o irmão Welton, né? Vamos dar esse voto de confiança no irmão Welton, né? E eu creio que Deus vai usar ele poderosamente. Amém? Domingo o irmão Welton vai estar aqui, né? Eu creio que Deus vai usar ele poderosamente. Tá bom? Vamos entrar na mensagem. Preste atenção numa coisa. Eu sei que eu já preguei Ana sobre diversas vezes, mas a palavra do Senhor, irmãos, ela é renovada. A palavra do Senhor é renovada, né? Uma vez o João aí pegou no particular: pastor, eu trouxe pregação repetida. E John, eu posso pregar aqui, irmão, 20 vezes Salmo 23, mas nenhuma da mensagem ela é repetida. Você pode ler todos os cultos a mesma palavra, mas ela nunca é repetida. Nunca. Teve um pastor que morreu agora, um pastor americano, todo mundo conhece, principalmente os teólogos. O nome dele é Billy Graham. Ele era um homem que só tinha uma mensagem. E ele hoje morreu e foi considerado um dos maiores ganhadores de alma para Jesus, com uma mensagem só, né? Com uma mensagem só. Então, irmão, nenhuma pregação ela é repetida. E Deus me deu essa mensagem aqui, irmão, e você vai ouvir algo que você nunca ouviu, talvez não ouviu, tá bom? Depois da palavra, Marcos, eu quero orar por ti, viu, Marcos? Eu estou vendo que a tua espiritualidade está um pouco abatida. Eu vejo que algo assim eu estou vendo aqui, que tem algo tipo querendo te oprimir, como se quisesse te sangrar. Nós vamos orar para repreender isso daqui a pouco. Então, irmão, preste atenção. Vou te fazer uma pergunta. Essa história aqui, ela aconteceu há milhares de anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Gera em torno de uns 2000 anos atrás, antes de Cristo. Mais ou menos isso. E eu te faço uma pergunta. Nessa época aqui, porque a gente vai ouvir alguns teólogos, né, que não entendem nada de espiritualidade, a gente vai ver eles falando assim: na Bíblia, no Antigo Testamento, não tem falando do diabo. Não tem, né? Tem a história do rei Saul, que quando o Espírito Santo saiu dele, havia um espírito que atormentava ele, mas não cita que era o diabo. Mas eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Nessa época aqui, o mundo espiritual já existia? Já, na verdade? Já, né? Já existia. O mundo espiritual, ele já existia. Até mesmo, querido, antes da fundação do mundo. Mas como foi que o mundo espiritual ele teve legalidade ao mundo físico? Como foi? Através da desobediência do homem, que nós chamamos o quê?
de pecado. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, o mundo espiritual ele passou a ter acesso. Quando eu vivia aí na fase de estar pregando por aí pelos interior, evangelizando, aqui e acolá a gente deparava com pessoas dizendo assim, não sei se você já ouviu também, sabe? Dizia assim: ai pastor, eu acredito em Deus, mas eu não acredito no diabo. Tem gente que diz isso, irmão. Já ouviu, Marcos, gente falando assim? Não, para mim é só Deus, 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 Deus. Esse negócio dos crentes aí, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Irmão, se a gente não acreditar no mundo espiritual, a gente está sendo tolo. Ou, na linguagem cearense, um tremendo otário. Por quê, irmão? Porque é isso que os espíritos querem. A maior tolice dos crentes, presta atenção, se entregar uma revelação e dizer assim, alguns dizer assim: ô irmão fulano, eu estou vendo uma amarração na tua vida. E a crente tem sei quantos anos de fé com Deus, está repreendido. Jesus ele é maior. Aí eu lhe faço uma pergunta em base nisso: macumba existe? Encantamento, voodoo, laço, palavra de maldição, maldição hereditária, tudo, irmão, existe? Eu vou dizer, eu acredito, irmão. Eu acredito no trabalho de oferenda, não vou mentir. Eu acredito no trabalho de magia negra. Eu acredito no trabalho de magia de mesa branca. Eu acredito nos kardecistas. Mas nenhum disso daí, irmão, é maior que isso aqui, ó. Glória a Deus. Não é maior do que a palavra. Mas pastor, mas por que você está dizendo? Se Deus era maior, se Jesus era maior na vida do crente, e por que essas coisas pegam em crente? Porque infelizmente os crentes dão brecha. E o diabo, irmão, vai entrar para destruir a vida de alguém. Ele não pede licença não, irmão. Ele entra de atrevido. E é como, irmão? É simples. Diversas maneiras. Imagine uma coisa mais simples que você possa imaginar. Um exemplo, uma coisa boba. Você chega, está conversando com a sua amiga. Aí você diz: ô irmão Chiquinho, mulher, tu acredita que eu fui falar para tua amiga que o teu sofá era lindo. Eu acredito que ela ficou roendo os dentes. Entendeu? Aí ela vai lá na tua casa curiar. Aí lá na tua casa ela está sorrindo. Nossa, que sofá lindo. Fico feliz pela bênção que Deus te deu. Aí quando ela sai da tua casa, então basta isso, ó. Estou usando aqui essa simulação. Como é que ela conseguiu isso, rapaz? Né? Se ela fosse cearense, ela vai dizer assim: ah, bichinho de sorte, meu irmão. Mas esse sofá aí não vai durar nada. Aqueles campos que ela tem lá dentro da casa dela, logo vão tacar cigarro, vão destruir. Pronto, irmão. Só basta a pessoa contaminar o coração e começar a dizer coisas negativas. É o suficiente, irmão, para o diabo entrar. Eu já presenciei
ali onde eu moro, na Calcaia, eu já presenciei. O Marconte que está ali já foi vítima de macumba, né, Marconte? De fato mesmo, foi vítima. Mas eu já presenciei, irmão, uma separação de um casal. E eu vou lhe contar. Eu novo, com o pé na igreja, eu estou no mundo. Eu fui ver a... Só que ela não era aquelas macumbeiras de se expor, é macumbeira incubada, ninguém sabe. Aí era de madrugada, eu tinha mania de ficar na rua, nas esquinas. E lá perto de casa tinha um terreiro. Lá perto de casa tinha um terreiro. Aí ela pegou, eu assim, eu posso acompanhar. Aí foi na casa, a rival, presta atenção. Aí debaixo da casa, aquelas portas assim de... que é dividida. Havia as portas simples, sem ser porta Paraná, né? Aí ela tirou o tapete, pegou uma colherzinha e começou a descavar, mais ou menos assim um pau. Ela puxou, viu um rolo, tinha uma calcinha e uma cueca, e enrolado, a calcinha e a cueca estavam enrolados juntos assim, ó. E tinha 7 nó. 7 nó. O que foi que ela fez? Desenterrou trabalho de macumba. Fomos lá para a encruzilhada, que é na esquina. Encruzilhada, irmão, é uma esquina que tem caminho para vários lados. Aí cada nó que ela soltava, ela citava o nome de uma entidade. Estou dizendo isso que eu vi, irmãos. Aí ela pegou, quando desfez, soltou a última entidade, jogou a calcinha para um lado, jogou a cueca para o outro. Quando foi no outro dia, irmã Elizabeth, o casal, ó, até hoje se separaram. Até hoje. Aí você quer dizer assim, você fica com uma garoba, você que não acredita. Aí é que o diabo, irmão, ele dá maior valor. Por que, irmão? Por que o diabo, ele vai dar maior valor quando você não acredita? Porque o diabo sabe que quando tu não acredita, tu não vai dar nem moral, tu não vai procurar se defender. Tá entendendo, irmão? Então, irmão, o diabo, ele gosta disso. Quando a gente se tornamos incrédulos. Por quê? Porque quando a gente crê e acredita, a gente vai procurar o quê? Fazer alguma coisa. Então, irmão, aí, irmão, eu te faço uma pergunta. Na situação dessa mulher aqui, que é sobre Ana, havia demônios na vida dela que perturbavam ela? A Bíblia não diz, irmão, mas eu te provo de fato que havia os espíritos que atormentavam essa mulher. Preste atenção, irmão. Preste atenção na história. Ana, ela fazia parte de uma cultura, vou falar chique. Vocês sabem o que é que eu vou dizer? Vou dar um recheado. Ana fazia parte de uma cultura que a poligamia era aceitável. Quem sabe o que eu estou dizendo? Vai ganhar um recheado. Então, Ana fazia parte dessa cultura. Então, irmão, o marido dela tinha 2 esposas, que é chamado poligamia. Então, irmão, o que era que acontecia? A Bíblia diz o quê?
que o próprio Deus tinha fechado a madre. Deus não permitia ela ter filho. Aí o que era que acontecia? O marido dela, chamado Eucana, ia uma vez por ano na sua terra natal, levava a oferta, não somente a dele, mas ele dava a oferta. Preste atenção, ele dava a oferta da Penina, dos filhos da Penina e das filhas da Penina. E ele dava uma oferta especial, diferenciada para Ana. Quantos anos essa mulher não ofertou, irmão? Na igreja? Em que o seu objetivo era o quê? Ter um filho. Aí você raciocina comigo. Vamos para a nossa linguagem. Ela não era uma serva de Deus? E por que ela estava oprimida? Se era crente, não era para ser oprimida. Então, irmão, havia uma opressão sobre a vida de Ana. Por quê, irmão? Porque a opressão que Ana passava era porque o quê? Era porque ela via a sua rival com filhos. E ela não. E ela não. Aí você sabe, irmão, que até mesmo para essa época de hoje e para aquela cultura completamente diferente da nossa, você sabe, irmão, que uma mulher que não gera filho, ela é considerada o quê? Uma mulher maldita. Mulher que não gera filho, ela é considerada uma mulher maldita. Então, irmão, isso é o quê? O que é que passava na cabeça da Ana? Apesar de Ana ser crente, Ana pensava o quê? Tu acha que o diabo não dizia assim na mente dela, não? Que Deus é esse que tu ama? Que Deus é esse que tu ama? Livro de 1 Samuel, dona Glória, capítulo 1. Que Deus é esse que tu ama? Tu oferta tanto tempo e esse Deus não te dá um filho. De vez de te dar um filho, ele te amaldiçoou. Aí você imagina aí, irmão, se coloque na posição de Ana. Você vai para a igreja e você vê todo casal com filho na igreja. E você é a única pessoa, que não tem filho. Irmão, para que uma dor maior do que essa, irmão? Para que uma dor maior do que essa? A psicologia fala, irmão, que a dor da alma, presta atenção, a psicologia fala, irmão, que a dor da alma, ela dói mais do que uma dor física. Por quê, irmão? Porque a dor da alma é algo espiritual que nós sabemos. E nós sabemos, irmão, que o mundo espiritual existe o quê, irmão? Amarração. Tem pessoas, irmão, que não conseguem se levantar. Por quê, irmão? Porque no mundo espiritual a pessoa está amarrada.
E um dos livros, irmão, mais ricos que eu acho na área da libertação é o livro de poesias, o Salmo 91. Que fala o que, irmão? Fala do laço, fala da peste, fala dos demônios, fala de tudo. Fala dos anjos, irmão, fala de tudo. Por quê, irmão? Porque o mundo físico, a gente pode usar meios para recuperar, para se libertar. Mas e a alma? Como é que você vai se sair? Aprenda uma coisa nessa história. Aprenda uma coisa. Você pode estar passando pela luta que você estiver passando, mas existem coisas, irmão, que quanto mais a gente abrir na nossa boca, mais espaço nós damos para o mundo espiritual. O próprio livro de Tiago vai nos ensinar o que contamina é o que entra, não é o que sai. Não é o que sai, não o que entra. Então, irmão, nós temos que aprender o quê? A frear. A frear. É por isso, irmão, que aprenda uma coisa. Eu estudando esses dias nessa área de psicologia, estudei 4 livros. 4 livros estudei. Você que sabe o que foi que eu aprendi com relação a tudo isso, desses 4 livros? Que tudo está baseado na fé. Tudo está baseado na fé. De você acreditar. Tudo, irmão. Tudo está baseado o quê? Na fé. No acreditar. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você observar o versículo 6, vamos já entrar em oração. Olha o que é que o 6 vai dizer. A sua adversária também a provocava severamente. Presta atenção. Outra coisa para você aprender nisso daqui, ó. Uma coisa é a gente ter um adversário distante da tua vida, né? Se você tiver um adversário em rede social, não gosta de ti, você vai lá e bloqueia. Você tem um adversário na sua rua, você tem o poder de mudar de caminho. Agora imagine você. E o adversário quando é dentro da tua casa? Hein? Porque se você observar aqui na história, você vai perceber que Ana não falava para o marido dela. Ela guardava. Simone, bota esse menino aí para sentar, Simone. Ela guardava. Ana poderia muito bem dizer assim: oh, não era que Elcana tratava Ana? Oh, Ana tratava Elcana. Poderia dizer assim: amor, não é o marido dela? Vou ter algo para te contar. Amor, tem que dar um jeito na menina, que eu não estou aguentando não.
Irmão, uma coisa é você provocar uma pessoa uma vez. Agora, provocar severamente é um tipo de provocação até você se irritar, irmão, ficar irado. Provocar severamente. Segundo as histórias, Davi diz que Penina chamava ela do quê? De maldita. Irmão, para essa mulher estar com essa raiva toda, só poderia ser demônio, irmão. Concorda não, Elizabeth? Porque uma pessoa natural, irmão, não tem como, irmão, ter essa raiva toda. É a mesma coisa. Ah, eu não gosto do Davi. Ou Davi desobediente. Por que, Marcos, não gosto do Davi? Não, pastor, eu não gosto dele. Não gosto como ele canta. Eu baixo o som e ele aumenta. Irmão, se isso ficar repetidamente, isso é demônio. Não é? A raiva não é uma coisa normal. E principalmente quando é levado o quê? A ira. Só que a Bíblia está dizendo aqui que Penina provocava o quê? Severa. Não, isso aí era demônio. Demônio que estava o quê? Usando a Penina para quê, irmão? Para provocar. E olha que coisa interessante. Penina provocava severamente, mas Ana guardava só para ela. Por quê, irmão? Aí nós vamos ter que falar da cultura. Mulher naquela época, irmão, não tinha direito de falar. Vá lá para a cultura. Lá, de agora, ali, na região da guerra, Afeganistão, Palestina. Vá lá. A mulher não tem direito, mano, nem de mostrar o rosto na sociedade. A mulher tem que dizer assim: amor, eu não quero comer ovo. A mulher não tem direito de nada, irmão. O machismo, ele toma de conta. Se a mulher, irmão, ela mostrar o cabelo em praça pública, ela está em risco, irmão, de receber uma pena de morte. Para você ver o grau de opressão que uma mulher daquela época passa. Aí tu acha, irmão, que ela ia chegar para o marido dela e dizer que a outra estava provocando? Só que, olha uma coisa, irmão. Apesar de toda essa opressão que Ana passava, tem algo que nós podemos aprender com ela. Eu acho que Ana era cearense. Eu acho que era cearense. Por quê, irmão? Porque Ana, ela não dava o seu braço a torcer. Todo ano, ela ia à igreja levar a sua oferta e fazer o seu pedido. Por que eu estou dizendo que eu acho que Ana era cearense, na brincadeira? Porque Ana não desistia. E cearense tem uma cultura do que, irmão? De não desistir fácil. Cearense é conhecido como cabo invocado. Entendeu, irmão? Então, irmão, Ana era desse jeito. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei qual é o grau de opressão que você possa estar passando, mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele é maior. Jesus, ele é maior. Jesus, ele é maior. E como foi, irmão, que Ana recebeu a sua bênção? Porque, Ana não recebeu a bênção através da oferta. Porque, segundo a história, Ana passou 10 anos para poder engravidar.
foram 10 anos. 10 anos ofertando na igreja. Então, Ana, se fosse pela oferta, era para receber desde o começo. Entendeu? Se fosse pelo tempo que Ana ia à igreja, ela já era para ter recebido há muito tempo e não recebeu. Porque, irmão, você tem que entender uma coisa. Tinha uma fase na minha vida, e às vezes o meu pai, quando tinha saúde, né? Porque é assim. Quem bate esquece, quem apanha não. E eu cresci, e agora mesmo depois de velho, boca do meu pai era me chamar o quê? O derrotado. Tanto eu como meus irmãos, derrotado. Eu me cresci com isso, irmão. Olha que coisa interessante. Só, irmão, que eu sempre fui um cara lutador. Nunca tive vida fácil. Nunca. Sempre foi com luta, com garra. Aí sabe, era uma coisa que eu tinha em mim, irmão. Às vezes eu chorava por dentro. De quê, irmão? Porque eu lutava contra o meu próprio eu. Por quê, irmão? Porque muitas vezes o meu próprio eu, ele queria muitas vezes desmoronar. Por quê, irmão? Porque o meu próprio eu às vezes queria raciocinar. Poxa, será que realmente eu sou, como meu pai diz, um derrotado? Tudo que eu faço, nada consigo, né? Presta atenção, irmão. Presta atenção. Para eu adquirir uma profissão, foi na base da humilhação. Quando eu comprei meu primeiro carro, uns 5, 7 meses meu carro foi roubado. Comprei segundo carro, capotei. Com 90 quilômetros, o carro ficou todo amassado. Comprei o último agora, um investimento alto, perdi tudo. Eu cheguei assim a pensar, irmão, poxa, sabe que Deus não quer que eu seja, que eu não tenha nada da vida, rapaz? Tudo que eu queria era só trabalhar, ter minhas coisinhas. Eu cheguei a pensar de querer me amaldiçoar a mim mesmo, igual como Jó fez. Por quê, irmão? Porque a gente sabe, irmão, como é o sistema, tanto da igreja como do sistema social aí fora. Você só tem valor aquilo que você tem. Você sabe como é que era eu? Quando eu tinha carro? Oh, deixa eu ver. Vou contar aqui uma história. Ó, fulano de tal tá ligando. Ô, irmão, tá onde? Bora jantar ali na churrascaria. Não faltava convite, irmão. Pode viajar. Agora perde tudo pra tu ver. Ninguém nem te conhece, irmão. Ninguém nem te conhece. Não, mulher, não vamos mudar com ela, não. Ela tá numa situação difícil. Se a gente for levar, a gente vai ter que bancar. Vocês viram o que aconteceu comigo há uns anos atrás? Meu próprio amigo, meu amigo mais íntimo, né?
Se levantou contra mim, vocês sabem da história que aconteceu. E nós voltamos a ser amigos de novo. Mas quando, irmão, eu estava ali, ó, no fundo do poço, todo mundo, ó, dão as costas, irmão, e você não vale nada. Eu cheguei a pensar assim, de me amaldiçoar a mim mesmo, não presto mesmo, ou de terminar de desgraçar a minha vida. Não, irmão, presta atenção. Eu vou finalizar essa mensagem aqui. Eu sei que a tua vida pode estar assim, irmão, né, de cabeça para baixo. E você está em busca de uma resposta e não encontra. Hoje eu entendo porque é que eu passei por tudo isso. E antes de eu entender, irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Às vezes eu pegava meu carro e ia para os interior fazer a obra. E uma das vezes eu estava numa esquina, ia passando com o meu carro. Eu escutei uma voz que dizia assim: para de pregar, para de fazer libertação, eu vou te dar riqueza, né? Segue a tua vida, sai da igreja, vou melhorar a tua vida. Eu fiquei neutro, irmão, vou mentir. E assim, ó, paralisado no espiritual. Fiquei neutro assim. Aí eu entendi o quê? Que era o inimigo. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o diabo possa estar dizendo aqui que a tua vida está uma maldição, que nada está certo na tua vida. Ó, em nome de Jesus, a tua vida está uma bênção. A tua vida está uma bênção. O Senhor, Ele está no controle de tudo. O Senhor tem me sustentado, querido. E graças a Deus que aos poucos a gente vai se levantar. Agora, por que, pastor Kiana passou por tudo isso? Por que o Senhor, próprio Deus, fechou a mar e depois abriu? Por que, irmão? Porque muitas vezes, irmãos, o Senhor, Ele coloca nós em uma situação como essa. Para quê, irmão? Para você saber que Ele é Deus na tua vida. Entendeu? Ele é Deus. Se Ele fechou uma porta, fica tranquilo. Se Ele fechou, Ele vai te sustentar. E enquanto Ele estiver se sustentando, seja fiel a Ele. Porque quando Ele fecha, aprenda uma coisa: existe um tempo determinado para Ele abrir novamente. Por quê? Porque quem está aprisionando a tua vida financeira, a tua vida conjugal, a tua vida amorosa, a tua vida familiar, é o Senhor, irmão, que está no controle. Aprenda uma coisa: Ele abre quando quer, e Ele abençoa quando Ele quer. Ele abençoou a vida de Ana no momento certo. Ana teve vários filhos, não foi só um filho. Ana teve outros filhos. E o Senhor abriu a madre. Por quê, irmão? Porque tem coisas que Deus faz na vida da gente que Ele não dá explicação, mas só aceita. Só aceita. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. São 9 horas. Recolhe aí umas 2 fileiras de cadeira para mim, por favor. Bem, queria pedir Josué.
Eu levo. Pode sentar mais atrás, tu tá segurando aí a princesa. Irmão, eu vou orar aqui pela Elizabeth. Não, Elizabeth, você não vai sair da câmera não. Quem está precisando de oração, vem aqui. Vem aqui, Marcote, para me orar por ti. Tira mais essas fileiras aí de cadeira para mim, por favor. Fica mais atrás, Marcote, para sair da câmera. Venha para cá, irmã Elizabeth. Tira a chinela, Marcote. Para cá, irmãos, ali, para me orar por ti. Vou orar por vocês, junto com o Samuel. Queria que vocês se concentrassem, não abrissem os olhos, ficassem com os olhos fechados. Não precisa ficar falando, não precisa orar. Só escute a minha voz, tá bom? Se o Senhor me mostrar alguma coisa, eu falo, a gente ora e o Senhor vai dar vitória. Bem, vamos orar. Jesus, aqui eu estou. E peço, Senhor, presença do teu anjo Miguel aqui. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Descruza os teus braços, Marcote. Oh, Ramanamaye, Hanalavashi de Cantalavashi. Ele me canterei, Hanalavashi. Cantei-me, Hanalavashi. Ele me canterei, Hanalavashi. Ele me ei de Cantalavashai. Espírito Santo, eu quero te pedir, coloca fogo aqui nas minhas mãos. Jesus, eu te peço no nome de Jesus. Eu peço, meu Pai, que o teu anjo Miguel que está aqui comigo, vai lá na residência do Marconde. Se tiver algum espírito opressor, amarram eles, amarram eles, amarram eles, amarram eles. Decantarabashi, decantalavashai, me cantere canalavashi, ere me cantere canalavashi. Tudo que é de espírito que está dentro desta casa, toda opressão, espírito bisbilhoteiro, espírito da opressão, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo. Vai caindo por terra toda a opressão, toda a opressão, toda a opressão. Sai de dentro desta casa, sai de dentro desta casa, sai de dentro desta casa. Eremecantere canalavashi, eremecantere canalavashi. Não resiste, diabo. Sai de dentro desta casa, sai de dentro desta casa. Pega a tua bagagem, pega a tua bagagem, pega a tua bagagem. Sai de dentro da casa dele, sai dos caminhos dele, sai do local de trabalho dele. Eremecantere canalavashai. Toda amarração, toda amarração. Eremecantere canalavashi, erecantere canalavashai. Entre em guerra aí, Samuel. Eremecantere canalavashai. Coloca a mão aqui no coração da senhora, irmã Elizabeth. Vai te retirada seja arrancado toda a seta todo mau caminho. Miguel, entra nos caminhos da Elizabeth. Eu estou arrancando toda obra de encantamento que foi feita contra a vida dela. Vai colocando por terra. Seja arrancado agora. Vai colocando por terra. Vai lá. Toda a opressão. Isso. Amarra essa entidade. Amarra. Amarra. Isso. Traz esse demônio aqui na presença do Senhor. Esse demônio que tem prejudicado a vida dela. Isso.
Todos os demônios que têm se levantado contra a vida desta senhora sejam queimados agora. Sejam queimados agora. Sejam queimados agora. De cabaxi de canta. Akeme canalavachai. Ele me canta, ele canalavashi. Ele me canta, ele canalavachai. Ele cante analavashi. E kakimi e analavachai. Que terei e canalavachai. Arakibi e analavachai. Ele me canta, ele canalavashi. Miguel, vai lá na residência dessa mulher. Vai lá na residência dela. Isso. Vai lá na residência dela. Isso. Toda a opressão que está lá dentro daquela casa. Toda a opressão. Toda a opressão. Toda a opressão. Diabo, não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Vai meter na espada, Miguel, desse demônio. Vai meter na espada desse demônio. Isso, vai meter na espada. Aonde tu estiver se escondendo. Isso, seja queimado agora. 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 E cante canalavashi. E cantarabaki e analavashai. Isso, seja queimado, seja queimado, seja queimado, seja queimado, seja queimado, seja queimado. Miguel, vai lá dessa pessoa que deseja o mal. Quebra a maldição, quebra a maldição, quebra a maldição. Quebra a maldição. Dereba que me canalavacha. Rabakite kanalabashi. Eremekantere kanalabashai. Eremekantere kanalabashai. Eremekantere kanalabashai. Miguel, esse demônio que está fazendo ela chorar, esse demônio que tem oprimido, esse espírito opressor, esse espírito opressor, vai caindo por terra agora. Quebra os laços, Miguel, agora. Quebra os laços, toda amarração. Toda amarração. Toda amarração. Samuel, faz uma oração ali na irmã Rosalita para mim, por favor. Decante hanakimi devashi. Eremecantere kanalavashai. Erecante kanalavashi. Eremecantere kanalavashi. Erecantere kanalavashai. Iribakite kamanakite kanalavashai. Eremecantere kanalavashai. Isso, vai quebrando, Miguel, todos os laços. Esse demônio opressor, esse demônio que coloca tristeza na alma, esse demônio que coloca desejo de perder o sentido da vida, eu te repreendo, Satanás.
eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo. Seja lançado, seja lançado, seja lançado no abismo do inferno, no abismo do inferno. Espírito opressor, toda tristeza que tu tem lançado na alma dela, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo. Irakimi anakimi analabasha, eremekante analavashi, cante anakimi analabasha. Eu desfaço agora. De anakimi analabasha, Seja repreendido. derakimi de anakibashi, Corrente do mal. de cante analabasha, Tenta paralisar cante hanai mi devasha, a vida da moça. erekate analabasha, Seja derai mi devasha, repreendido. cantai mi analabasha, Eu estou te dando vitória. que tei Eu devasha, estou te dando vitória. eremai nemak mi devasha, Toda seta maligna erekamanai mi, e todo erekantei mi toda alma analabashai, foi lançado por deremak tei eu analabashai, desfaço agora. eremekante analabashai. Nenhum mal ficará Espírito Santo, diante da minha presença. por gentileza, Espírito Santo, Seja, vem aqui na vida dessa senhora. seja, Espírito Santo, enxuga as lágrimas dela. todo Enxuga, eu, enxuga. eu sou o Jesus também vem aqui, Pai. contigo, Tira toda a dor da alma. não te deixarei só, Tira toda a aflição. no dia da tua noite, Tira toda a tristeza. eu estarei contigo. Tira todo o pensamento negativo. Jesus, Não tem mais Espírito Santo, passa a fazer morada certa, neste coração. não tem mais recado Oh, Kamanai Kanalavashai, Eremekan Tere Kanalavashai, para eu já disse. Eremai Devashi de Kantalavashai, Eremekan Te Kanai Mi de Kanalavashai, Kantei Mi Kanalavashi, Ketei Kanalavashai, Anamanak Dei Kanalavashai. Irimicanterei Kanalavashai. Termina de orar, Simone. Akitei Kanalavashai. Canterei Kanalavashai. Fecha os olhos, Jair. Senhor, coloca o anjo da cura aqui, Pai. Coloca o anjo da cura. Coloca o anjo da cura, Pai. Tira toda a irritação. Tira aquilo que faz ela deixar mal-estar. Se tem, Pai, algum culumim, se tem algum espírito mirim, Pai, perseguindo essa criança, amarra esses culumim e esses espíritos mirim, Pai. Tiram todos eles do caminho dessa criança. Senhor, cobre a vida da Jade com o teu sangue. Cobre, Senhor. Eu determino, Senhor, a cura. Eu determino a cura. Eu determino a cura. Eu determino a cura. Eremecanta Erehana, fica aí, irmão. Ale Hanak mi de Hanalavashai. Canterei e Hanalavashi. Cantai e Hanalavashi. Irimicanterei Hanama que me dê Hanalavashai. Cantelei e Hanalavashai. Irimai devashi de Cantaravashai. Eketei e Hanalavashai. Irimiei dere Hanalavashai. Cantai-me Hanalavashai de canta. Eremecanterei Hanalavashai. Cantai-me Hanalavashai.
Ereme Hanalavashi. Canterei Hanalavashai. Cantai-me Hanalavashai. Canterei Hanalavashi de Cantalavashai. Iremai de Hanalavashi. Me canta Lavashi. Ere Hanaraba Imi Anavashi. Cantei Hanalavashi. Ereme Hanalavashi. Kiterei Hanalavashai. Cantai-me Devashi de canta Lavashai. Ereme Hanalavashi. Ereme Cantere Hanalavashai. Ora ali pela vida da Dona Glória Samuel para mim, por favor. Akimie Hanalavashai. Keterei-me Hanalavashi. Akitai-me de canta Lavashai. Ereme Hanavashi. Irime Hanalavashai. Canterei-me Hanalavashai. Irimi cantere Hanalavashai. Edekete Anakimi Hanalavashai. Ireye Hanavashi. Oh, decanta Lavashai. Ireme Hanalavashi. Irimiei Devashi decanta Lavashai. Akitei Hanalavashai. Ereme canterei mi Hanalavashai. Ede canta lai mi Hanalavashai. Ere Hanakimi Hanalavashai. Ereme canterei mi Hanalavashi de canta Lavashai. Ere Hanalai mi de canta Lavashi de canta Lavashai. Anakimi Hanalavashai. Ere Hanalavashi de canta Lavashai. Ikate Anavashi. Ere mai Devashi de canta Lavashai. Ikitei Hanalavashai. Ere me canta Lavashai. Ade Kamana Lavashi de Hanalavashai. E Hanakimi Hanalavashai. Ere mai Kimi Devashi. Ide canta Lavashi de Hanalavashai. Jesus, quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer. Tudo, Senhor, é para a glória do teu nome. E a igreja deu uma linda salva de palmas para Jesus. Deixa só o Samuel terminar a oração ali. Eu preciso falar. Mas Elizabeth, fique em pé mesmo. Ó, eu orei, viu? Marconde, eu tenho umas coisas para falar, mas não fique com raiva não. Nem vai deixar de vir à igreja. Umas coisas para falar. As irmãos ali, pro Marconde e para Elizabeth. Irmãos ali, eu pedi o Senhor para orar pela senhora porque o Senhor estava me incomodando. Mas eu terminei a oração e o Senhor falava umas coisas no íntimo. E o Senhor, Ele dizia, sabe, irmãos, filha, talvez tu não entenda o meu trabalhar na tua vida. E eu sei o quanto tu questiona quando você está no teu particular. Mas eu sempre olhado todos os dias para a tua vida. Queria pedir aos irmãos aí que estão aí atrás para parar de conversar, por favor. Está me cortando aqui. E o Senhor, Ele dizia mais, irmãos, ali.
Viu? Vai chegar um tempo, irmãos, ali na sua vida. Eu não sei o dia nem a hora, mas o Senhor estava ungindo as suas mãos na hora que eu estava aí tocando. Para quê, pastor? Vai chegar uma fase na sua vida, irmãos amigos, em que algo vai dar certo. E eu via não somente a senhora muito alegre, mas era algo que atingia toda a sua família. Algo que Deus está preparando. E cada semente que a senhora tem plantado, pode ter certeza disso, irmãos amigos, existe o dobro lhe esperando. E enquanto não chega, o Senhor continuará lhe abençoando, não da forma como você almeja, mas o Senhor é grande na sua vida. Marconde, fica o admirão que eu vou falar. Fui orar aqui por ti e o Senhor estava te repreendendo e falando um pouco do teu passado. E ele diz assim: filho, o que aconteceu na vida da Suzane Alves, né? O nome da, não é lá? Ele disse que te avisou. O Senhor disse, Marconde, que ele tem um contato contigo, embora que tu não entenda. E ele falou, Marconde, que Deus ele te deu algo e tu sempre quis se esconder. Deus tem uma obra na tua vida, Marconde, sério. Só que tu sempre quis se esconder, de não dar bola. E tudo isso aconteceu, Marconde. E um dos questionamentos que o Senhor me falava na espiritualidade era que tu dizia assim: Senhor, eu fui um homem bom, eu honrei, eu respeitei, mesmo assim, por que tudo isso aconteceu? O Senhor manda dizer para ti, Marcos, filho, apesar de você não ter dado ouvido, você não tem culpa de nada. Foi ela que ficou cega, deixou ser levado pelas amizades. Eu falei com ela diversas vezes, mas os ouvidos dela estavam tampados. E hoje ela está perecendo. E o Senhor dizia mais uma noite: filho, não viva do passado. Eu tenho coisas novas para te entregar. Não deixa o teu orgulho te aprisionar. Você é um filho precioso para Deus. E o Senhor vai colocar algo no teu caminho. Entendeu? Mas o Senhor só pediu uma coisa, Marcos: deixa Ele trabalhar na sua vida. Não se afaste dele. O Senhor ele vai trabalhar nessa tua vida sentimental. E o Senhor quer te dar uma melhorada na tua vida financeira. Você tem que voltar a se alegrar. E vou lhe dizer mais: se aproxime de Deus. Você, seu filho, porque existe um espírito opressor querendo colocar uma tristeza na alma daquela criança. E através de você se aproximar de mim, eu vou estar guardando ele. E ele vai crescer uma criança muito alegre.
Foi isso bacana que o Senhor falou. Tá bom? Viu? Uma dona Elizabeth. Deixa eu fazer aqui uma pergunta antes de falar. No começo da oração, a senhora sentiu alguma coisa? Cultura? Ó, preste atenção. Vem aqui. Posso fazer uma experiência com a senhora? Pode para a igreja. Vocês agora, só é rápido. Bota a mão no coração. Aqui, ó. Bote a mão. Feche os olhos. Vocês sabem que os anjos do Senhor estão aqui, não estão? Ela está só com os olhos fechados. Ela está consciente. Eu vou falar com o anjo do Senhor que está aqui, o Miguel. Se ainda tiver alguma coisa ruim, se ainda tiver alguma obra, que eu pedi um anjo para ir lá onde tinha feito a obra de macumba na vida dela. Se ainda tiver, ela vai sentir alguma coisa. Aonde é que o demônio trabalhava na vida dela? Chorar. Quem vê, vocês pensam que ela estava chorando, está presente, mas não é. Ó, presta atenção. Miguel, se ainda tem alguma obra de macumba na vida da Elizabeth, vai lá. 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 Mete a espada nesse demônio, Miguel. Mete a espada nesse demônio. Mete a espada nesse demônio. Preste atenção. Isso aqui é uma aula que eu estou dando para vocês, ó. O que é espiritualidade? A espiritualidade, como é que funciona? Eu estou vendo ele? Não. Mas eu sei que ele está aqui. Foi o que eu fiz? Pedi para ele ir lá onde a pessoa que fez o trabalho na vida dela. Como o trabalho tem a ver com ela, o corpo dela reage. Vocês perceberam que ela começa a se alterar, que ela começa a querer chorar. E na espiritualidade, irmão, sabe o que eu vejo? Eu vejo tipo como uma mão que quisesse sufocar ela. Presta atenção, irmão. Miguel, Jesus, só para o teu nome ser glorificado. Para você ver que é a espiritualidade. Os anjos, irmãos, eles são reais. Você percebeu que o batimento dela se alterou, a opressão veio. Jesus, permite o teu anjo que está aqui, Pai, dar um abraço nela. O anjo que está aqui, dá um abraço na Elizabeth. Agora. Dá um abraço. Ó. Presta atenção, ela está consciente. Vocês estão vendo
como o semblante muda, ela está o quê? Sentindo uma paz. Ah, vocês não estão vendo, mas o anjo está abraçando ela. Então, irmão, no mundo espiritual, quem trabalha por nós tem que ser os anjos. Eu não estou no mundo espiritual. Eles é que pelejam por nós. Então, irmãos, esse aqui é o início, né? Daqui. E eu creio, irmão, vamos ficar de pé, tá bom? Viu? Eu quero, né? Eu sei, viu, Elizabeth, que é só o início. Gostou da experiência? Sentiu alguma coisa? Viu? Então, esse é só o início. Terça-feira esteja aqui, viu, Elizabeth, para continuar, porque eu creio que Deus, a sua vitória vai ser grande e a gente vai testemunhar, viu? O demônio ele já se enfraqueceu, viu? E eu tenho certeza, daqui a 7 terça-feira, o Senhor, ele vai concretizar a sua bênção e todo esse mal o Senhor vai colocar por terra, tá bom? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, e o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido, e não nos deixa nos cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, e é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos lá.